por essas e por outras, né, que eu fujo desses lugares. Eu me recuso a chamar essas pessoas de irmãos, porque para mim quem anula o sacrifício de Cristo não é irmão coisa nenhuma. Se o apóstolo Paulo ele disse em 2 Coríntios 11 e Gálatas 1 que existe outro evangelho, então eu não tenho problema algum de chamar essas pessoas de evangélicos, até porque evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. E essa boa notícia pode ser a casa nova, pode ser o carro novo, pode ser o casamento dos sonhos, o sucesso profissional, enfim. Então tudo isso são boas notícias. Tudo isso são boas notícias. E se a pessoa vive em função dessas boas notícias, desse evangelho, então não tem nenhum problema em classificá-las de evangélicos. Por isso eu não tenho nenhum constrangimento de chamar qualquer um desses de evangélico. Só não vem me chamar de irmão. Já o cristão, ele carrega em si todo o legado deixado por seu mestre, o Cristo. Ele é comprometido com a sua palavra e com seus mandamentos, que são imutáveis. Ser cristão não permite meio termo, meio barro, meio tijolo, ou é ou não é. Então, no momento em que se abraça qualquer doutrina que vá de encontro aos ensinamentos do seu mestre, já não se pode ser chamado cristão. Você pode rejeitar o sacrifício de Jesus. Você pode fazer com que esse sacrifício seja invalidado. O sacrifício de Jesus, ou Yeshua, ou Yahushua, como quiser. Você pode rejeitar o sacrifício dele quando abraça essas doutrinas diabólicas e continuar sendo um crente. Você pode costurar o véu que ele rasgou quando faz sacrifício, votos, dízimos, e continuar sendo evangélico. Mas você nunca que poderá passar por cima de uma vírgula sequer dos seus mandamentos e ser considerado cristão. Então, a apostasia não está aqui fora, ela está aí dentro. E respondendo ao amigo aí que trocou mensagem comigo e disse que ia orar para que eu voltasse a congregar, né? Disse que ia orar para que eu voltasse a frequentar algum templo, como se houvesse essa necessidade absurda, né, de você estar sobre a tutela de uma instituição, né? Então, eu agradeço a sua preocupação e se é uma preocupação sincera, eu fico profundamente agradecido. Agora, nós não precisamos estar necessariamente debaixo de um templo para congregar. Lembra que Cristo ele disse que onde houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, os apóstolos, os cristãos primitivos, eles se reuniam em casas, em praças, na rua, em qualquer buraco. Até em sepulcros, eles já se reuniram. E a destruição do templo em Jerusalém, em 70 depois de Cristo, não foi por acaso não, meu querido. Foi um cumprimento de João 4:23, lá onde Jesus, quando perguntado onde se deveria orar, se no templo ou no monte, ele disse que era chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, esse negócio de congregar, isso aí é uma força de expressão, já que muitos na congregação estão perto um do outro, mas estão longe do Pai. Essa história de se reunir em templos, isso aí começou 300 anos depois, quando o imperador romano, Constantino, né, aquele vigarista, ele fingiu converter-se ao cristianismo para o império dele não se dissolver, né, não desintegrar, né, não se dividir. E acabou também transformando vários templos pagãos em templos cristãos e deu origem à Igreja Católica. E com aquela reforma protestante do século XVI, de Martinho Lutero, isso não mudou. Ou seja, o Evangelho não voltou às suas origens. Então eu deixo uma pergunta aí para você, né, e para quem queira responder também, por favor, né, porque eu não sou o dono da verdade e nem pretendo ser. Só que quando eu vejo aqui, por exemplo, Lucas 17:34 diz assim: digo-vos, naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado.
né? Aqui está falando a respeito da vinda do reino de Deus, né? E não precisa ser muito inteligente para entender que esse que vai ser deixado, né, esse aí vai se dar mal. Agora, ele dá 3 exemplos, e nenhum desses 3 exemplos ele se refere à congregação, né? Estará uma congregação, né, juntos, e alguns serão tomados e deixados outros, enfim. Ele está sempre falando de dois numa cama, 2 no moinho, 2 no campo, enfim. Por que ele faz essas alusões, né, sempre de 2 em 2, e não faz referência a uma congregação? Então me responde isso, tá? Por favor, pode responder aí no canal, pode responder nos comentários, pode mandar mensagem pessoal, tá bom? Eu vou estar aguardando, tá? Fique com Deus.